Eu sei que não é todo mundo que se orgulha do próprio ofício como eu. Mas quer saber? Eu sempre encarei meu trabalho com seriedade. E sim, mesmo que o trabalho seja, bem, digamos, de natureza mais caliente. Meu nome é Carla, tenho 29 anos e atuo em filmes adultos, do tipo hétero. Sempre foi assim. Entrei nesse universo por necessidade. Tinha 20 anos quando a grana apertou. A carreira de modelo estava estagnada, os bicos mal cobriam o aluguel e eu precisava de algo que pagasse bem e rápido. Uma conhecida me indicou uma produtora e o resto, bom, virou histórico no navegador de muita gente. Com o tempo, o que era só sobrevivência virou profissão. Descobri que eu levava jeito. Sabia conversar com as câmeras, sabia dosar presença e naturalidade. Virei rosto e corpo conhecido. Mas o curioso é que, apesar de trabalhar com o que mexe com desejo, eu sempre mantive distância emocional de tudo. Nenhum envolvimento nos bastidores. Nenhum apego. Regra número 1. Trabalho é trabalho. Não que eu me achasse melhor que ninguém. Pelo contrário. Eu apenas preferia manter uma barreira. Talvez para não misturar demais quem eu era com o personagem que o público via. A real é que por trás daquela mulher confiante nos vídeos, existia uma garota que gostava de dirigir de noite só para esfriar a cabeça, que jogava videogame com os sobrinhos e que preferia café preto à bebida alcoólica. Foi numa dessas semanas de gravação que meu agente apareceu com um papo diferente. Entrei no camarim com a cabeça cheia, preocupada com um texto que tinha que decorar. Ele estava lá, sentado com aquele sorrisinho que já entregava. Vinha a bomba. Carla, ele começou. Tem uma proposta nova aqui. Produção maior. Orçamento bom. Querem fazer algo mais artístico, menos cena gratuita, mais envolvimento, mais história. Tá. E qual é o porém? Perguntei, porque sempre tem um. Ele hesitou um segundo antes de dizer. Seu par seria uma atriz assumidamente lésbica. Olhei pra ele, sem pressa. E eu achei que você fosse querer saber. Não é o tipo de proposta que aparece todo dia, entende? Tem tensão emocional, tem roteiro com peso, nada caricato. Só que sim, a outra garota é lésbica. E no filme vocês seriam um casal. Fiquei em silêncio, digerindo. Não era desconforto, nem surpresa. Só novo. Nunca tinha acontecido. A indústria me conhecia como a hétero sensual dos vídeos. A imagem que construí não incluía espaço para nuances. Mas parte de mim, talvez a que vivia entediada com os mesmos roteiros e poses, se acendeu ali. Me manda o roteiro, respondi, com a voz firme. Quero entender o projeto. Ele assentiu, com aquele olhar de quem já esperava isso. E foi assim, entre uma lâmpada fria de camarim e um figurino pendurado num cabide, que algo começou a se mexer dentro de mim. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que algumas histórias começam onde a zona de conforto termina. E aquela história já tinha começado a mudar a minha, antes mesmo da primeira cena. O roteiro chegou na noite seguinte, por e-mail. Arquivo em PDF, título provisório em caixa alta. Encontro improvável. Pensei que fosse mais uma dessas ideias batidas com clima forçado, mas bastaram 3 páginas para perceber que aquilo era diferente. Tinha silêncio no texto, tinha pausa, tinha sentimento nas entrelinhas. A história girava em torno de 2 mulheres completamente opostas. Uma delas, inclusive, inspirada em mim, segundo meu agente. Uma atriz famosa por sempre viver personagens héteros, sensuais, inabaláveis. E a outra, uma artista sensível, segura de quem era, que entrava na vida da primeira sem pedir licença, bagunçando tudo. A trama se passava num cenário de bastidores, camarins, corredores de estúdios, cenas ensaiadas que acabavam se misturando com a realidade. Era uma história de descoberta, não de conversão. O roteiro não queria que meu personagem mudasse de lado. Ele queria que ela olhasse para o lado e reconhecesse o que sempre esteve ali. Fechei o notebook e fui até a cozinha. Abri a geladeira, peguei uma garrafinha de água e fiquei parada ali, na penumbra,
com a luz branca da geladeira iluminando meu rosto. Algo no texto mexeu comigo. Talvez fosse o fato de que eu já tinha sentido aquele incômodo antes. Aquela sensação de estar seguindo um caminho por inércia, de nunca ter realmente perguntado o que me dava prazer de verdade, e não só no trabalho. No dia seguinte, fui à produtora fazer a leitura com o diretor. Estúdio discreto, equipe enxuta, clima leve. Quando cheguei, ela estava lá, a tal atriz que contracenaria comigo. Ainda não sabia seu nome, mas ela já estava conversando com o diretor e 2 outras pessoas da equipe, de costas para mim. O diretor me viu, abriu um sorriso e me chamou. Carla, vem cá, quero te apresentar a Luna. Ela se virou devagar. 1,70 m, cabelo ondulado solto nos ombros, olhar direto e um sorriso meio de canto, desses que parecem saber mais do que mostram. Estendeu a mão com firmeza. Prazer, Luna. Já assisti umas coisas suas. É mesmo? Espero que tenha sido nos vídeos bons. Respondi, mantendo meu ar tranquilo, mas de olho em cada nuance da garota. Digamos que foram interessantes. Ela respondeu com uma piscadinha debochada, antes de se virar de volta para o grupo. A sala caiu num leve silêncio depois daquilo. Mas era aquele silêncio carregado de subtexto. Fingi que não reparei, mas claro que reparei. Passamos o resto da tarde discutindo marcações de cena, entonações e propostas estéticas. Luna se mostrou criativa, espontânea e intensa. Era o oposto da afetação. Tudo nela parecia ter intenção, mas sem pose. E mesmo eu, acostumada a me controlar, me percebi mais calada que o normal, observando, medindo. Na hora de ir embora, ela veio até mim, com uma naturalidade desconcertante. A gente se vê no ensaio geral de quarta? Perguntou. Claro. Tô curiosa para ver como vai ser tudo isso. Eu também. Mas por motivos diferentes, respondeu com um sorriso travesso. Não esperei explicação. Dei um meio sorriso de volta e entrei no carro. Mas no caminho para casa, o que ela quis dizer não saiu da minha cabeça. Talvez eu não quisesse admitir, mas esse trabalho já estava começando a mexer em partes de mim que eu nem lembrava que existiam. E tudo isso antes mesmo da primeira gravação. Na quarta-feira, cheguei no estúdio 15 minutos antes do ensaio, como sempre fazia. Gosto de observar o ambiente em silêncio antes do barulho começar. Mas, dessa vez, quem já estava lá era ela. Luna, sentada no chão, encostada na parede, fone em um ouvido só e lendo o roteiro com atenção. A blusa preta colada no corpo, a calça jeans rasgada no joelho, o cabelo preso num coque bagunçado, a postura relaxada de quem está em casa. Chegou cedo hoje, comentei, enquanto deixava minha bolsa no canto. Ou você que chegou tarde, ela respondeu, tirando o fone e sorrindo. Não teve malícia, só naturalidade, mas mesmo assim, meu estômago deu um leve giro. Sentamos lado a lado e começamos a ensaiar as primeiras falas da cena 4, a tal cena em que as 2 personagens discutiam depois de um desentendimento durante a gravação de um filme fictício. Um diálogo intenso, cheio de subtexto. Você não sabe o que quer, né? Vive fingindo uma coisa que não sente só para continuar agradando quem nem olha para você. Luna interpretava com firmeza. Olhava nos meus olhos como se estivesse falando comigo, Carla, e não com o personagem. Era desconcertante. Não é sobre querer, é sobre poder querer, respondi no texto. Mas a minha voz falhou um pouco. O diretor parou o ensaio e pediu mais emoção. Queria verdade. Verdade logo agora? Vamos de novo, Luna disse, colocando a mão no meu ombro com firmeza. Confia. Na terceira tentativa, a fala saiu diferente. Meu olhar tremeu no dela. E quando a cena terminou, houve um silêncio pesado. A equipe estava em volta, mas ninguém falou nada. O diretor só disse: "É isso, tá ali." Luna sorriu, mas dessa vez não teve provocação. Foi um sorriso mais cúmplice. Nos dias seguintes, os ensaios viraram rotina.
e aos poucos também viraram desculpas. A gente já não precisava ensaiar tanto, mas ficávamos no estúdio depois do horário marcado, falando sobre qualquer coisa: música, infância, a sensação estranha de viver de personagens. Você já fez algo que te deu medo de descobrir quem você era de verdade? Ela perguntou, num desses fins de tarde. Já. Tô fazendo agora, respondi, quase sem pensar. Ela não riu. Só assentiu devagar. Depois se levantou, estendeu a mão e disse: Vem, quero te mostrar uma coisa. Fomos até o camarim vazio e ela me mostrou umas fotos que estava editando no celular. Trabalhos artísticos dela, retratos em preto e branco, bonitos e intimistas. Tinha talento além da atuação. Isso não tá no roteiro, né? Brinquei, tentando quebrar o clima. Não, isso é da vida real. Eu não sabia mais onde terminava o personagem e onde começava eu mesma. Comecei a perceber como minhas respostas estavam menos pensadas, mais automáticas. Como meu corpo reagia diferente quando ela chegava perto. Como meu olhar demorava demais no dela. O problema é que por fora, eu ainda era a mesma Carla de sempre. Hétero, segura, profissional. Mas por dentro estava uma bagunça daquelas. E mesmo assim, em vez de evitar, eu voltava pro estúdio no dia seguinte. E no outro. E no outro. Porque no fundo, algo em mim já tinha entendido. O que me prendia não era o que eu sentia por ela. Era o medo de não saber o que fazer com esse sentimento quando não estivesse mais atuando. Mas talvez, só talvez, eu já tivesse parado de atuar fazia tempo. Aquela sexta-feira tinha um ar diferente no estúdio. Era véspera de folga, fim de gravação da semana, e a equipe toda estava meio dispersa, rindo mais do que o normal. Eu, por outro lado, não conseguia me concentrar. Não era por cansaço. Era por ela. Luna tinha virado uma presença constante no meu pensamento. E isso me irritava um pouco, porque eu não sabia lidar com isso. Com a leveza com que ela mexia comigo. Com a naturalidade que ela tinha de existir perto de mim sem pedir licença. Depois do ensaio, estávamos sozinhas no camarim. A maioria já tinha ido embora. Ela estava encostada na bancada, olhando o próprio reflexo no espelho, passando os dedos pelos cabelos soltos. Vai fazer o que agora? Perguntei, só para puxar conversa. Nada. Tava pensando em comer algo ali perto. Quer vir? A pergunta veio solta, como quem convida uma colega de trabalho. Mas o jeito que ela me olhou foi diferente. E eu hesitei por 2 segundos a mais do que devia. Vamos, respondi. A voz saiu mais baixa do que o normal. Fomos a pé até um bistrô simples numa rua paralela. Sentamos numa mesa nos fundos, sem muito movimento. Pedi um refrigerante, ela pediu cerveja. E ficamos ali, falando sobre tudo, menos sobre nós. Como se nenhuma das duas tivesse coragem de nomear o que estava acontecendo. Até que ela disse: Sabe o que é mais doido? Fez uma pausa, me encarando. Eu tô gostando disso aqui. Não só da conversa, de tudo. De você. Engoli seco. Isso aqui não é só trabalho pra mim, Carla. E se for só pra você, tudo bem. Mas eu precisava dizer. Fiquei em silêncio. E naquele silêncio, tudo que eu tentava esconder dentro de mim começou a vazar pelos olhos. Ela percebeu. E se aproximou devagar. Não com pressa, não com cobrança. Mas como alguém que já entendeu a resposta antes mesmo de ouvir. Você tá com medo? Ela perguntou, baixinho. Tô, confessei. Medo de tudo, de me perder, de descobrir que sou outra coisa, de não saber como voltar. Talvez você não precise voltar, ela respondeu. Talvez você só precise continuar. Foi ali, no meio daquele bistrô qualquer, com os sons da cidade abafados pela música suave no rádio, que nossas mãos se encostaram em cima da mesa. E eu não recuei. Pela primeira vez, não recuei. Nem quando ela se inclinou um pouco mais, nem quando seu rosto ficou a centímetros do meu.
Isso não tá no roteiro, sussurrei. Melhor ainda, ela sorriu. E o beijo aconteceu. Suave, honesto, quente na medida exata para derreter o medo. E delicado o bastante para me fazer sentir que, talvez, aquilo não fosse um erro. Que talvez fosse o único momento verdadeiro que eu tinha vivido em muito tempo. Quando nos afastamos, ficamos nos olhando por um tempo. Não havia mais dúvidas no meu olhar. Só uma pergunta silenciosa. E agora? E de novo, ela entendeu sem que eu precisasse dizer nada. Agora, a gente vê juntas. Eu voltei para casa naquela noite sem conseguir ligar a televisão, tomar banho ou mesmo tirar os sapatos. Fiquei sentada no sofá, olhando para o nada, revendo aquele beijo na cabeça como quem assiste a uma cena sem entender se foi sonho ou realidade. E mesmo sem entender, eu não queria apagar. Pelo contrário. Quanto mais lembrava, mais meu corpo parecia respirar diferente. Mais eu sentia que, por alguns instantes, tinha sido inteira. Mas a ressaca emocional veio logo depois. E se alguém descobrisse? E se isso acabasse com tudo o que eu construí? Eu era a Carla, a garota que nunca vacilava em cena, a atriz que as produtoras chamavam quando queriam sensualidade feminina na tela. Como é que eu ia explicar para todo mundo que, do nada, a mulher fatal da câmera agora se pegava repassando palavras doces na cabeça, tentando entender o toque de outra mulher? No dia seguinte, a gravação estava marcada para o fim da tarde. Passei o dia inquieta. Sentei para revisar o roteiro e, pela primeira vez, li cada fala com outros olhos. Era como se, de repente, eu entendesse o texto por dentro. Não como um personagem, mas como alguém que, finalmente, sabia o que era se despir de verdade. E isso mexeu comigo. Cheguei no estúdio mais cedo. A equipe estava montando o cenário. O diretor veio me dar as instruções da cena do dia. Mas nem tudo entrou na minha cabeça. Eu só queria saber se ela já tinha chegado. E tinha. Luna estava encostada numa das colunas, mexendo no celular. Quando me viu, levantou os olhos e deu um sorriso discreto. Não veio falar comigo. Não forçou nada. Só sorriu, como quem diz: "Tô aqui, se quiser." Gravamos a primeira cena juntas. Uma simples conversa entre os personagens. Mas havia algo novo na forma como eu contracenava com ela. O diretor, em dado momento, parou tudo e disse: "Carla, você tá diferente hoje. Mais presente. Tá ótimo. Continua assim." E eu continuei. Pela primeira vez, parei de atuar com o corpo e comecei a atuar com o que eu sentia. Os olhos, o tom da voz, o silêncio entre uma fala e outra. Tudo tinha um peso diferente. E a cada nova tomada, eu via a Luna me olhar não como colega de cena, mas como se estivesse vendo alguém nascendo ali na frente dela. Depois da gravação, ficamos só nós duas de novo. Mas dessa vez, não houve beijo. Nem era preciso. A conexão tinha tomado um formato mais sólido. E ela, com aquele jeito de quem sabe o tempo das coisas, apenas disse: "Você não precisa ter pressa, Carla. Nem medo. Eu gosto de te ver assim, meio perdida. Porque dá pra ver que você tá se encontrando." Foi aí que me dei conta. Eu tava mudando. Não por ela, mas por mim. Porque Luna não era uma quebra na minha vida. Era uma chave, um convite. Uma liberdade que eu nunca tinha tido coragem de aceitar. E agora que aceitei, mesmo sem saber onde isso vai dar, eu só sabia de uma coisa. Nunca mais ia conseguir me enganar do mesmo jeito. Na semana seguinte, Luna me mandou uma mensagem simples. "Topa um café longe de set, sem roteiro, sem personagem?" Eu demorei para responder. Fiquei olhando aquela pergunta como quem encara um espelho e sabe que não dá mais para fingir. Topei, mas com o estômago embrulhado como se fosse a primeira audição da vida. Marcamos num lugar discreto, no meio da tarde, fora do centro. Ela já estava sentada, camisa branca de botão, óculos escuros, uma calma no rosto como quem carrega o mundo com leveza. Quando me viu, tirou os óculos e sorriu.
sem brincadeiras, sem provocação. Era só um sorriso de quem estava feliz em me ver, e isso, de alguma forma, desarmou tudo que ainda me restava de resistência. Sentamos. Conversamos de verdade pela primeira vez. Sobre infância, medo de fracassar, cobranças que a gente nem percebe que carrega. Eu falei mais do que achei que conseguiria. E o mais estranho foi perceber que ela ouvia. De verdade. Não para responder, mas para entender. E isso me deixou nua, mais do que qualquer cena. Engraçado, eu disse no meio de uma pausa. Eu sempre fui a garota que sabe o que quer. Mas desde que te conheci, parece que tudo ficou fora de lugar. E se fora de lugar for exatamente onde as coisas certas começam a acontecer? Ela devolveu, tranquila, como quem já tinha pensado naquilo antes. Depois do café, caminhamos pela praça ao lado. Foi aí que ela segurou meu braço, leve, quase pedindo permissão, e perguntou: "Posso?" Eu não respondi. Só parei de andar. Olhei para ela. E ali, no meio da cidade, com os carros passando, gente indo e vindo sem notar nada, ela se aproximou devagar. O beijo foi longo, suave, quase reverente. Nada a ver com os que eu dava em cena. Nada a ver com o personagem. Era eu. E era ela. Voltei para casa com uma sensação estranha no peito. Não de culpa, mas de medo. Medo do novo, do que ainda não sei ser. Mas junto vinha algo mais forte. A certeza de que eu não queria mais voltar para a versão que usava como escudo. A cada dia, a cada gesto dela, uma parte minha ia se revelando. Como se eu estivesse reaprendendo a viver sem roteiro decorado. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho e vi alguém real. E foi ali que entendi. Talvez a Carla que todo mundo conhecia fosse só o ensaio. Agora, finalmente, começava o filme da minha vida. E eu queria que ela tivesse Luna no elenco fixo. No set, nada tinha mudado, pelo menos na superfície. Mas dentro de mim, era como se eu estivesse andando sobre uma linha tênue, equilibrando a persona que construí com cuidado por anos e a mulher que começava a emergir de dentro da casca. Era exaustivo. Os colegas riam das piadas machistas como sempre. O diretor fazia questão de reforçar minha imagem de mulher que não foge de homem nenhum. E eu? Eu sorria e fingia, como uma atriz que não pode sair de cena. Mas nos bastidores, tudo mudava. Luna me mandava áudios com músicas que lembravam o nosso beijo. Mensagens curtas, que pareciam carregar significados longos. Eu dizia para mim mesma que não era nada, que era só confusão. Só que a vontade de ver ela de novo não deixava margem para dúvida. Comecei a evitar alguns convites. Os eventos, as festas pós-gravação, os encontros com influenciadores. Dizia que era cansaço, mas no fundo era medo. Medo de me perder nos olhos dela em público. Medo de alguém perceber que meu coração acelerava quando o nome dela surgia na tela do celular. E o mais louco: quanto mais eu tentava esconder, mais visível parecia ficar. Numa das diárias, durante o intervalo, um dos cinegrafistas, gente boa, mas cheio de tiradas infelizes, fez um comentário. "E aí, Carla, vai pro after hoje ou vai continuar nessa vibe misteriosa de desaparecida em ação? Tá até parecendo que tá namorando escondido." Todo mundo riu. Eu também. Um riso automático, nervoso. Mas aquilo me pegou. Não pelo que foi dito, mas pelo que ele nem imaginava que estava tão perto da verdade. Luna percebeu minha atenção nos dias seguintes. Me chamou para jantar. Só nós duas, sem pressa. Sentamos no canto mais discreto de um restaurante em Vila Madalena. Ela não forçou nada. Só me olhou e disse: "Tá tudo bem se ainda for difícil. Mas tenta não esquecer de respirar, tá?" Eu respirei. Pela primeira vez naquele dia. A gente não se beijou naquela noite. Mas seguramos as mãos sob a mesa por um tempo, que pareceu suficiente para aquecer o inverno inteiro. E naquele gesto silencioso, senti que ela entendia o que eu não conseguia dizer. Eu estava lutando comigo mesma,
tentando manter em segredo algo que gritava dentro do peito. No fim da noite, antes de ir embora, ela me encarou com firmeza. Carla, você não precisa se esconder de mim. E um dia, talvez nem do mundo, fiquei ali parada, vendo ela se afastar, coração apertado, corpo tremendo, e uma única certeza na cabeça: ou eu aprenderia a viver essa verdade, ou passaria a vida inteira encenando uma mentira. Foi naquela semana que tudo começou a sair do meu controle. O produtor me chamou numa conversa reservada e mencionou, sem rodeios, que haviam surgido boatos. Nada muito específico, segundo ele. Apenas comentários soltos de que eu andava mais introspectiva, que recusava festas, que estava estranha no set. E claro, as pessoas sempre ligam pontas que nem existem. O subtexto era claro. O personagem que eu vendia estava começando a rachar. Fiquei em silêncio, mas saí dali com a cabeça explodindo. Passei o dia inteiro revendo cada passo, cada olhar, cada mensagem trocada com Luna, como se tentando descobrir onde foi que vazou minha verdade. No fundo, eu sabia. A verdade não tinha vazado. Ela estava transbordando de dentro. Foi naquela mesma noite que Luna apareceu no meu prédio. Eu não a chamei. Ela simplesmente apareceu. Disse que sentiu que eu estava sufocando e não ia embora até eu falar. E pela primeira vez, eu falei. Não tudo. Não com todas as palavras. Mas o suficiente para ela entender que eu não sabia como equilibrar o que a vida esperava de mim com o que eu queria. De verdade, para mim. Você não tem que decidir tudo agora, ela disse, com a calma de quem já entendeu o próprio tempo. Mas o que você não pode é continuar fingindo que isso não está acontecendo. Aquilo bateu como uma martelada no peito. Porque ela tinha razão. Não era só sobre carreira. Era sobre identidade, sobre dignidade, sobre amor, talvez, por mais cedo que fosse para chamar assim. Era sobre não deixar o medo apagar o que eu estava sentindo. Mas no dia seguinte, o caos se instalou. Uma fã publicou no Twitter um vídeo onde eu aparecia entrando no restaurante com Luna. Não tinha beijo, não tinha toque, mas tinha olhar. E para quem quisesse interpretar, aquilo bastava. A hashtag começou a circular devagar, com comentários divididos, alguns debochados, outros cheios de ódio. Mas o que me doeu mais foram os comentários que vinham de onde eu menos esperava. Amigos da indústria, gente que eu respeitava, me tratando como se eu tivesse quebrado um pacto silencioso. Passei o dia trancada. Ignorei ligações, apaguei notificações. Não era medo de ser descoberta. Era medo de perder tudo. Tudo que eu construí, tudo que eu acreditei que me dava valor. Luna me mandou uma mensagem simples. Se quiser fugir, eu fujo com você. Mas se quiser enfrentar, eu fico do seu lado. Li aquilo 10 vezes. E entendi que não dava mais para viver dividida. Eu precisava fazer uma escolha. Continuar sustentando um personagem que já não me servia, ou me permitir construir uma nova, mais verdadeira, mais livre. Uma que não precisasse de roteiro para amar quem quisesse amar. E quando o celular vibrou de novo, com o aviso de que meu nome estava nos assuntos mais comentados, eu só respirei fundo. Talvez fosse o começo do fim. Ou talvez o fim de uma mentira. O sol daquele dia parecia zombar de mim, batendo em cheio no meu rosto quando abri a janela do apartamento. Dormi pouco. Talvez nem tenha dormido. A madrugada inteira, meu coração pesava entre silêncio e coragem. E no fim, percebi que não existia escolha fácil, mas existia uma escolha certa. Peguei o celular, abri o aplicativo de notas onde já vinha rascunhando há semanas algo que nunca tive coragem de publicar. Reli 1, 2, 5 vezes. E então, respirei fundo. Tirei uma selfie. Sem filtro, sem maquiagem, sem sorriso. Só eu. E escrevi o que talvez fosse o texto mais importante da minha vida. Durante muito tempo fui treinada a interpretar. A sorrir quando não queria sorrir. A ser a mulher que esperavam de mim. A negar quem eu era para me encaixar num molde que nunca me serviu.
Mas o amor não é um roteiro, e hoje eu escolho viver fora da ficção. Postei. Em menos de 5 minutos, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens pipocando, curtidas, comentários, manchetes. E eu ali, parada, tentando processar o barulho do mundo, enquanto dentro de mim reinava um silêncio. Bom, um silêncio de quem finalmente calou o medo. Poucas horas depois, meu empresário me ligou. A ligação foi curta, tensa. Ele disse que algumas marcas estavam repensando parcerias, que alguns contratos poderiam ser revistos, e perguntou se eu tinha certeza do que fiz. Tenho, respondi. Pela primeira vez na vida tenho. No final do dia, Luna chegou. Nem perguntou se podia subir. Só entrou, me abraçou e disse: "Você não faz ideia do que isso representa para tanta gente. E para mim." Ficamos assim por um tempo, sem dizer nada, só sentindo, só sendo. Eu despida de rótulos. Ela inteira. Nós duas, finalmente do mesmo lado da história. Na semana seguinte fui convidada para um podcast. E pela primeira vez, falei sem esquivas. Falei do meu processo, das dores, das descobertas, de Luna. E no meio da gravação, a apresentadora perguntou: "Você acha que isso vai te prejudicar na carreira?" "Se viver minha verdade prejudicar minha carreira, talvez seja a hora de construir uma nova." Respondi. "Uma onde eu caiba inteira." A resposta viralizou. E para minha surpresa, entre os comentários de ódio, surgiu uma enxurrada de apoio. De fãs antigas dizendo que agora me admiravam mais. De gente nova me agradecendo por ter dado voz a algo que elas ainda não tinham força para dizer. No fim do mês, Luna e eu viajamos. Sem esconder. Sem se esquivar. Ela postou uma foto nossa na praia, de mãos dadas. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo. Porque agora, a vida não precisava mais de edição. 2 anos se passaram desde aquele post. Desde aquela escolha que parecia arriscada demais, ousada demais, intensa demais. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Porque foi ali que minha vida começou de verdade. Hoje, minha carreira tomou um rumo que eu jamais teria previsto. E, ironicamente, foi quando deixei de interpretar um papel que comecei a receber os melhores convites. Não mais o estereótipo da femme fatale vazia, mas personagens com profundidade, com alma. A Carla que o público vê nas telas agora tem muito mais da mulher que eu sou de verdade. E isso eu devo à Luna. Luna, por sua vez, nunca deixou de ser a fagulha que acende meu mundo. Continuou com seu trabalho, claro, mas também se jogou em novos caminhos. Virou roteirista. E sim, o nosso primeiro projeto juntas estreia no fim do ano. Um filme que ela escreveu, inspirado na nossa história, mas com uma liberdade poética que só o olhar dela poderia dar. Moramos juntas. No mesmo apartamento onde tudo começou. E às vezes, no meio da correria da vida, ela ainda aparece no meio da sala com aquele sorriso debochado e diz: "E pensar que tudo começou porque eu te provoquei no ensaio. E eu só rio, porque é verdade, porque a gente é a prova viva de que amor nenhum precisa seguir roteiro. A gente escreve o nosso todo dia com as pequenas coisas. O café dividido de manhã, os pés entrelaçados no sofá, as discussões sobre quem vai lavar a louça, os beijos dados de improviso no meio da cozinha. Tem gente que ainda comenta, que ainda acha que uma garota como eu mudou demais. Mas Luna sempre me lembra. Você não mudou. Você só se permitiu ser. E é isso. A liberdade não foi o fim da história. Foi o começo de um novo enredo. Um onde eu posso ser inteira, verdadeira e ainda assim profundamente amada. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que às vezes a gente só encontra quem é de verdade quando para de interpretar. E você? Já viveu algo que te fez repensar quem você realmente é? Ou conhece alguém que precisou quebrar padrões para viver o próprio sentimento? Me conta aqui nos comentários. Eu tô curiosa para saber até onde o amor já te levou.
E se ficou até aqui, deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa história. Até a próxima!